Bom dia, pessoal, tudo bem? É, Hoje eu venho aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. Estou muito feliz aí com o resultado. Tem um tempo que eu já queria gravar um conteúdo bem focado, né? A gente já gravou alguma coisa sobre práticas de mercado, a gente já gravou sobre empreendedorismo e o resultado tem sido muito legal. Os amigos têm gostado, as pessoas têm se interessado e eu acho que tem ajudado as pessoas. Hoje eu quero falar focado para empresários, para empresas, sobre captação de recursos. Na verdade é uma matéria um pouco velada no mercado, porque quem domina a captação de recursos prefere apresentar uma solução objetiva para o empresário, né? Porque geralmente essas pessoas são muito especializadas, trabalharam uma vida inteira com isso, são diretores de banco, gerentes de banco e conseguem dominar essa matéria como poucos. Mas eu queria muito abrir uma possibilidade aqui de entendimento para os empresários, não no intuito de vender o nosso trabalho nesse momento, mas a título de esclarecimento. Porque é muito comum o empresário ter acesso às linhas de crédito do próprio banco que opera. Só que na verdade nós temos 5 bancos principais no Brasil, grandes, bancos de varejo. E as opções que esses bancos têm para o cliente, infelizmente, estou falando aqui até podendo ter algum tipo de problema, não são as que atendem à necessidade dele, nas taxas que ele precisa e com a versatilidade que o mercado pode aplicar, pode operar. Então, por isso, eu quero abrir só um parênteses, vou fazer um vídeo curto, não um vídeo grande, maçante, mas eu queria muito que o empresário desse atenção a essa. A gente vai botar nas tags lá sobre captação de recursos para ele entender que existe um universo além do que ele conhece no banco que ele trabalha, tá? Então vamos lá, vamos falar rapidamente aqui. O primeiro ponto seria uma captação simples por aval. Então isso tem no seu banco, então empresário, isso tem no seu banco. Se você tem lá, não tem restrições, geralmente pode te pedir as certidões, você vai conseguir uma captação simples, pessoa jurídica ou até pessoa física, ou então pessoa jurídica com aval da pessoa física no seu banco. Isso não é difícil. Agora existe uma opção no mercado, em fundos de investimento, em family office, que se chama Sales Back, que é uma venda com opção de recompra. Essa opção a gente tem aplicado em alguns casos e é muito interessante que o empresário não conhece, o empresário não sabe e o banco dele não pratica. Essa opção é muito interessante porque as condições, depois no privado eu posso abrir para vocês, as condições são incríveis. Então, às vezes, 10 anos para pagar na pessoa jurídica, 35 anos para pagar na pessoa física, com carência, com uma taxa muito interessante, porque o imóvel é a própria garantia. E muitas vezes, quando faz na pessoa jurídica, tendo o imóvel para o sales back, você não precisa depender da capacidade de pagamento do fluxo de caixa que você tem, porque a entrada do capital ela absolutamente gera um novo cenário, um novo fluxo de caixa, uma nova operação. Aqui na boutique, por exemplo, a gente quando faz o sales back, geralmente a gente alinha com uma reestruturação da empresa, né? Uma adição de capital com reestruturação da empresa. Tem funcionado muito bem, é muito interessante. A outra coisa é a antecipação de recebíveis, que é feita através de FDICs, são fundos de direito creditório. E essa antecipação de recebíveis é muito interessante. Às vezes você não conhece, mas você tem um contrato, por exemplo, com uma grande empresa, um contrato com Petrobras, um contrato com Shell, um contrato com DENIT, um contrato com o governo. Existem fundos de investimento especializados em comissárias. São poucos os fundos que fazem comissárias. Mas o que é? São antecipações de recebíveis de contratos grandes, contratos de longo prazo, muitas vezes, de contratos vultosos. E essa antecipação de recebíveis é muito interessante porque ela pode modificar o status quo da empresa, porque ela é muito relevante e as taxas são muito competitivas. Então, se você tem esse tipo de contrato e está precisando de capital, é o caso de você se interessar pela antecipação de recebíveis de um FDIC. Claro, tem muitos FDICs no Brasil, você tem que saber com quem você está lidando, né? Tem que saber escolher. O financiamento empresarial com garantia real, né? Não é necessariamente o sales back com recompra, mas é onde você coloca o imóvel como colateral.
Então você aí, nesse caso, vai ter que apresentar o fluxo de caixa com capacidade de pagamento, mas você tem como colateral o imóvel, que é a garantia do pagamento, certo? Um empréstimo imobiliário para pessoa física, isso é muito comum. Tem vários bancos, até digitais, fintechs, que fazem a colateralização do seu imóvel e liberam, né? Até tem um estudo do governo de uma possível hipoteca reversa, se é o caso de você estudar aí, dá um Google aí e ver hipoteca reversa. O Brasil está estudando isso, é uma possibilidade interessante até para aposentados, pensionistas, enfim, mas não é o caso aqui do que a gente está falando. Entrada de capital por equity, ou seja, existem fundos, family offices, investidores privados que colocam capital na sua empresa por equity. O que é equity? É participação. Então ele entra de sócio, ele participa do negócio, muitas vezes ele pode ser um sócio só financeiro, que coloca o capital e em determinado período ele vai retornar com o capital para ele remunerado, ou ele pode ser um sócio estratégico, que é um sócio que tem know-how no seu negócio, que é muito interessante, muito útil para você, porque ele vai adicionar não só capital, mas tecnologia, conhecimento, know-how, né? Então isso também é muito interessante. Existe um deep money, que é um capital, muitas vezes de investidores de equity, investidores de FIP, investidores de participação, que a gente usa muito. Por exemplo, a sua empresa está em dificuldade, a sua empresa está num momento complicado, está em RJ, recuperação judicial, ou seja, e você precisa de uma ajuda de gestão, uma ajuda de recuperação da empresa, de reestruturação. E aí você chama uma boutique como a nossa. E esse deep money é, na verdade, aquele capital que te dá o fôlego, que te dá a gente entra e colocando o capital, você respira, opa, vida nova. E aí você tem ajuda para os próximos passos, né? Nós temos os family offices que fazem recompra de imóvel embaraçado. Então é muito comum a gente ver uma empresa que nos convida e ela tem imóveis, ela deve 10 milhões num banco, 20 milhões no outro e tem lá 2 imóveis calcionados como garantia, certo? Existem family offices que se interessam em comprar esses imóveis e revender para você no futuro a uma taxa muito interessante. Eles são agressivos na negociação. Então, às vezes você deve hoje 20 milhões, você vai passar a dever, não sei, 12, 10, dependendo da nova negociação, com uma carência, com uma facilidade de pagamento. Então, é uma mega opção aí para você. Investimento direto com investidor com participação ou não, isso eu já falei um pouco. Fomento de bancos e fundos internacionais. O fomento é aquilo que faz com que você invista no seu negócio, com que você, é exatamente o que a palavra diz, né? Ele fomente seu negócio, ele valorize seu negócio para que você cresça, e é um capital geralmente barato, né, mais barato que o normal. Estamos falando de verba de BNDES, estamos falando de AGRI, estamos falando de opções assim, realmente de fomento, voltadas para fomento. Essas muitas vezes estão relacionadas à inovação, à tecnologia, mas também existem capitais para recuperação, existem capitais do BNDES para empresas em RJ. Se você está em recuperação judicial, a gente tem muitas opções interessantes. A legislação permite que a instituição que empresta numa recuperação judicial seja privilegiada para receber. Então, existem muitas instituições interessadas em emprestar para empresas em recuperação judicial. É só saber o caminho. E, por fim, só para o vídeo não ficar longo, porque tem muitas opções, é uma matéria vasta, nós temos o Distress Capital, que é um capital estressado, né? O que é isso? Você está em recuperação judicial, no seu plano de recuperação judicial, você deve 5 bancos, 5 milhões. Então, existem fundos especializados, nós fazemos isso, em negociar essa dívida muito mais barata, né? Numa posição de perda, vamos chamar assim, e retornar a dívida para você, né, com a garantia ou não que estava aplicada no processo, e geralmente essa dívida é repassada para você parcelada, é repassada para você muito menor. Estamos falando de poder uma dívida se transformar em 25%, 30% do valor original. Eu acho que é realmente muito interessante. Se você entendeu tudo isso, se você se interessou, procura a gente aí no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, né? Tem sempre lá um WhatsApp para falar com um de nós.
tem sempre um site, um e-mail para falar com um de nós estamos à disposição. O objetivo é te ajudar. Realmente essa matéria é um pouco velada, né? Quem faz, quem domina, não abre. Eu acho que o jogo é esse. Eu acho que o jogo é esse. A gente precisa ajudar o país a melhorar, a gente precisa ajudar os empresários a melhorar. Então, opção tem, meu amigo, opção tem, empresário, porque o capital está aí. O capital existe, o dinheiro circula no Brasil, o dinheiro circula no mundo inteiro. Essa realidade é indiscutível. Então, uma questão é que, de alguma forma, velam as informações para vender mais caro, para vender um pouco de solução impossível às vezes, entendeu? Eu acho que não é esse o processo. A gente faz isso há 20 anos e quer te ajudar, tá bom? Vai ser um prazer te atender e ajudar você a alavancar seus negócios aí, fomentar seus negócios e gerar fluxo de caixa. Hoje o maior problema das empresas é fluxo de caixa. Então estamos à sua disposição, tá bom? Prazer enorme. Deus abençoe.